Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. E hoje o livro que eu trago para vocês é O Trato dos Viventes, do Luiz Felipe Alencastro. Esse livro aqui foi publicado pela Companhia das Letras, a primeira edição dele é de 2000. E ele traz uma certa inovação ao interpretar o período colonial brasileiro, porque há um deslocamento do espaço. Ele não está analisando o território brasileiro, ele não está analisando o território africano, ele está analisando o Oceano Atlântico. É por isso que o título completo é O Trato dos Viventes, a formação do Brasil no Atlântico Sul. O Alencastro está dizendo para nós que o Brasil se formou a partir do Atlântico Sul. E por que isso? Precisamos pensar principalmente no comércio, mas no comércio de forma múltipla. Por quê? Vocês sabem que a mão de obra aqui no Brasil que sustentou a cana-de-açúcar, que sustentou a exploração do ouro no século XVIII, que sustentou o desenvolvimento do complexo cafeiro no século XIX, foi mão de obra escravizada. E essa mão de obra escravizada era negra. Por quê? A mão de obra indígena deixou de ser usada ao longo do tempo, apesar de ter sido muito utilizada no primeiro momento da colonização. Mas essa mão de obra se especializou como mão de obra escrava negra. Para isso, eu trazia as pessoas do continente africano. É nesse tráfico transatlântico que há uma série de formações sociais brasileiras e econômicas que a gente precisa interpretar. Além disso, como que o comércio se dava do Brasil para a África também. Luiz Felipe de Alencastro analisa, por exemplo, a importância que a cachaça produzida aqui a partir da cana-de-açúcar teve lá no território africano. Como a gente dominou uma parte do comércio que antes era ocupada por outros países europeus, numa produção de uma outra bebida alcoólica muito mais parecida com o vinho, e aí o Brasil chegou com a cachaça e tomou conta de parte desse comércio. Então aqui você tem a história do Brasil, no período colonial principalmente, muito bem narrada, com uma riqueza também da história da África e principalmente fazendo a conexão desses dois continentes a partir do Oceano Atlântico e tudo que o Atlântico proporcionou ao longo desses séculos. Não só como mão de obra escrava, não só como comércio, mas como formador de um sistema econômico, como formador de uma sociabilidade específica. É por isso que eu indico para vocês O Trato dos Viventes. Esse livro, depois da primeira leitura, ele se torna uma obra de consulta, né? Capítulos específicos para falar sobre os holandeses em Angola, para falar sobre os bandeirantes que lutaram em Angola e depois vieram para cá, para falar sobre a chegada dos portugueses no continente africano e todo o processo de dominação, não só bélico, não só físico, mas um processo de dominação espiritual, religiosa, a partir do pensamento das mentalidades. E aí a gente começa a quebrar aquela série de narrativas ficcionais que dizem que os próprios africanos se venderam aos portugueses, que o tráfico transatlântico ele foi criado por uma elite africana que não tinha dó de seus irmãos e que os escravizavam. A gente sai dessa análise que fica tirando essa análise qualitativa, barata, para analisar profundamente como é que foi esse período de conversão de alguns líderes africanos ao catolicismo, como que foi imposto a eles, mas como eles também atuaram dentro dessa imposição. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder curtir, compartilhar e até mesmo contribuir a partir de R$1 no Apoia-se, eu agradeço muito. Um abraço a todos e até a próxima.